não deixar apenas as perguntas e tal para o final, tá? Então, se sintam aí à vontade em mandar perguntas no chat, se quiser também aparecer ou falar, né, abrir o microfone para fazer pergunta, fica à vontade, aproveita e usa a mãozinha aí para levantar para eu poder ter um controle, certo? Então, o Nicolas já me apresentou, o título aí da nossa conversa de hoje, vamos dizer assim, é justamente falar um pouquinho sobre o ensino de ciências e biologia na educação básica. E qual é a educação básica? Desde o primeiro aninho do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, primeiro, peraí, gente, que deu erro aqui. Aqui sim. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar quem sou eu, né, o Nicolas já fez uma breve apresentação, eu sou graduada em Ciências Biológicas também, fiz mestrado em Biodiversidade Vegetal, trabalhei no laboratório de Anatomia Vegetal, lá do Instituto de Botânica. A minha dissertação de mestrado foi justamente o impacto da poluição atmosférica na periderme do pau-brasil, que era cultivado em locais com alto teor de poluição aí em São Paulo. E durante o meu trabalho eu percebi que a poluição realmente afeta, inclusive, esse crescimento secundário da planta, porque a ideia era usar o pau-brasil como planta ornamental na cidade e recuperar essa espécie que está em extinção. Bom, desde que eu ingressei aí na graduação, eu trabalho na educação, eu nunca parei. Eu comecei como plantonista de dúvidas de uma escola privada aqui na cidade que eu moro, para alunos de ensino fundamental, ensino médio e cursinho pré-vestibular. Quando eu terminei a faculdade, aí eu fui fazer o mestrado, e aí eu não trabalhei tão focada aí na área da educação. Depois continuei, né, voltei para a educação, voltei para a escola, lecionei alguns anos na rede privada, e hoje eu estou concursada na rede pública do Estado. E nesses anos aí da minha carreira, eu já vi bastante mudança em relação à educação e à visão da ciência pelas crianças e pelos adolescentes. Então, vamos lá. Primeiro, o que é ciência? Eu acho que antes da gente falar sobre o ensino de ciência para jovens, crianças e adolescentes, a gente tem que saber o que é. Então, na minha formação e na minha carreira profissional, eu sempre uso essa pergunta para a primeira aula que eu entro na sala de aula, para apresentar e ver qual seria a devolutiva, né? Então, a ciência, ela significa conhecimento, e conhecimento, ele tem que ser buscado, ele tem que ser adquirido. E a gente só consegue fazer ciência se a gente for curioso, se a gente for atrás, se a gente ler muito, se a gente pesquisar. Então, ciência, ela tem que ser desmistificada em relação a uma coisa, assim, que fica num pedestal, né? A gente tem que colocar a ciência como algo que a gente pode fazer, né? Principalmente vocês, alunos de graduação, que estão ingressando aí, fazendo iniciação científica, pretendem uma pós, então, estão na carreira científica. Então, a ciência, ela primeiro tem que ter aí a curiosidade para você despertar alguma coisa que você queira mostrar para todo mundo, para quem não tem tanto esse conhecimento. E na escola a gente vai apresentar justamente aquilo que já foi descoberto, aquilo que já foi sacramentado, né? Se vocês acharem que eu estiver falando muito rápido, quiser interromper, fazer alguma observação, fiquem à vontade, viu, gente? Tá ótimo, professor. Legal. Agora vamos falar o que é a escola, né? A gente nasce praticamente na escola, mas é uma pergunta meio difícil da gente responder, né? Tipo aquela, quem sou eu? Então, gente, o que é a escola? A escola é um ambiente, não precisa ser 4 paredes, né? Mas é um espaço que a gente usa para buscar conhecimento, para transmitir conhecimento, para compartilhar conhecimento. Desde o momento que a gente entra na escola, lá pequenininho, até a hora que a gente sai de um pós-doc. Então, a escola é justamente esse espaço para troca de informação, né? Se a gente pensar a história da escola, ela mudou muito e continua mudando, isso é muito bom que ela mude mesmo, né? Não adianta a gente deixar tudo cimentado, porque uma coisa que é dinâmica na humanidade tem que ser a escola. Então, lá no século XIX, a escola era feita 4 paredes, as pessoas sentadas, ouvindo,
uma outra pessoa que sabia um pouquinho mais, né? Passamos pelo século XX, chegamos no século XXI, a gente ainda tem resquícios de manter o perfil de escola como era no século XIX, isso não é muito legal, mas hoje a gente não pode falar que o professor é o único detentor da informação, né? Porque a informação ela está na palma da nossa mão a hora que a gente quer, com um simples clique. Não que o professor seja alguém que mereça ser, que possa ser desmerecido, muito pelo contrário. Claro, ele tem uma formação, ele sabe muita coisa, mas, como eu disse, que ciência é busca por conhecimento, muitos alunos na escola, eles já vão atrás do conhecimento e chegam para discutir, né? Então, os professores têm que estar abertos a esse tipo de discussão na escola de hoje. E hoje a gente está lidando com três tipos de escola bastante diferenciados daquele que eu falei para vocês agora, que começou lá no século XIX. O famoso presencial, que é eu dentro desse espaço, todos dentro desse espaço, junto com o professor, trocando informações. Uma forma que a gente teve que correr atrás meio que de última hora, né, desde o ano passado, que é esse ensino remoto, a escola remota, onde os alunos e os professores ficam em suas casas e trocam informações por uma tela, como a gente está fazendo agora. E o modelo híbrido, que está sendo implantado justamente para misturar essas duas formas, que é o remoto e o presencial, para justamente aumentar, vamos dizer assim, o público. Ou então satisfazer as necessidades diferenciadas de cada grupo, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E esse método híbrido, ele não vai parar agora. Ele não vai ser só uma muleta para esse momento de pandemia que estamos vivendo. Ele veio para ficar e ele vai ser cada vez mais aprimorado para que a escola saia daquelas quatro paredes que eu falei para vocês, daquelas pessoas sentadinhas umas atrás das outras e um único ser falando que é o professor. Então, esse método, vocês vão perceber, vocês já estão inseridos como estudantes, e quem entrar para a carreira de professor, para lecionar, vai sentir muito essa diferença da escola que vocês tiveram 2, 3, 4 anos atrás. Ô, Pro, Oi? deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Claro. Referente agora, por exemplo, na pandemia, que teve que ter adaptação do ensino no geral, não só médio e infantil, né? Sim. Que tiveram que passar a maioria para o online, ou principalmente. Como que funciona a disciplina desses alunos menores, por exemplo, principalmente a educação infantil, né? Porque muitas vezes é complicado você colocar uma criança na frente de um computador, né? E, bom, a gente sabe muito bem que é difícil a adaptação tanto do profissional, quanto que é o professor, quanto da criança nessa adaptação, porque até então, principalmente as crianças da escola pública, por exemplo, não tinha o discernimento, né? Ou muitas vezes não tem nenhum computador em casa. Exatamente. Como que foi, Pro? É complexo, né? Tá, então eu vou contar a experiência que eu passei nesses últimos meses aí, desde que nós fomos forçados a entrar nesse sistema remoto. Eu lecionava até o ano passado sextos anos de ensino fundamental, que são alunos entre 10 e 11 anos, e terceiro ano do ensino médio, que são alunos já mais maduros, 16, 17, 18 anos. E a diferença era gritante em relação à participação desse aluno no ensino remoto. E as reclamações, os problemas que a gente tinha eram justamente assim, as mães informavam o seguinte, eu tenho um computador e eu tenho 2 filhos, só que assim, eu tenho que trabalhar também, e eu estou trabalhando em casa. Ou então, infelizmente, outra situação de pessoas da família, pai e mãe, às vezes desempregados, sem condição, não tinha equipamento, e nós tivemos, assim, infelizmente, não só na escola que eu trabalho, mas no geral, no estado de São Paulo, no país inteiro, uma evasão muito grande de alunos dessa faixa etária, né? Em relação aos menores de educação infantil, que são alunos da pré-escola, né, antigamente chamado de pré-escola, 4, 5 anos, até 7, 8 anos, que é a fase de alfabetização, esses realmente foram bastante prejudicados, isso a gente não tem nem como discutir, né?
Agora, os maiores, que eu digo que são os que eu trabalho, eu já vi bastante problemas. Entendi. Ô, Pro, e eles têm, você sabe me dizer se o governo tem algum plano para repor isso tudo? Porque é complicado, né? Tem, eu não sei se vocês conhecem, mas o Estado de São Paulo, ele criou um centro de mídias, né, Centro de Mídias São Paulo, CMSP, que é um aplicativo de celular, que os alunos têm acesso, ele é patrocinado, então o aluno não vai gastar a sua internet, o pai e a mãe não vai gastar a internet deles para o aluno acessar. Então, usa o próprio RA do aluno, que é como se fosse um RG, né, da escola, uma senha padrão, ou a senha que o aluno usar, e tem aula ao vivo, como se fosse o YouTube, e algumas tarefas que ele vai fazendo. Aparece tipo um formulário, mas bem mais simples do que a gente costuma fazer para os alunos, para prova, com questões objetivas para ver se ele realmente entendeu aquele conteúdo ministrado remotamente. Né? Então, o governo teve essa preocupação de criar esse centro de mídias, e esse ano ele está distribuindo chip com dados para os alunos da rede pública, principalmente os mais vulneráveis aí, para ter acesso a esse centro de mídias. Mas agora a gente já está nesse sistema híbrido, que eu falei para vocês, né? Esses 3 modelos que a gente tem, o presencial, que a gente já conhece, o remoto, que é o que a gente está fazendo agora, e o híbrido, que faz a mescla desses 2 sistemas. Então, o aluno vai uma parte para a escola, tem um contato presencial com o professor, né, com toda a segurança e tal, e a outra parte ele faz remotamente em casa, usando esse aplicativo e até o Google Classroom, que eu acho que vocês também conhecem, né? Sim, sim. E os professores também costumam ministrar aula, né, como a gente está fazendo agora, via Meet ou via Teams, que é um aplicativo semelhante da Microsoft, né, no mesmo sistema, faz a aula ao vivo, tira dúvidas, ou passa um conteúdo um pouco mais específico, e aí faz atividade pelo Classroom. É bem legal, né? Bem legal Sim, que eles estão planejando e fazendo tudo isso, porque é complicado. sim, eu achei bem bacana mesmo esse projeto do governo. O Centro de Mídias, ele inclusive fez um processo seletivo para os próprios professores da rede ministrarem a aula, e os alunos que não têm acesso ao dispositivo, isso também esqueci de falar antes, mas bem importante, o mesmo conteúdo que é passado nesse aplicativo também passa na TV aberta. Então, a gente consegue ter como que fala? Uma abrangência maior, né? Se às vezes a família ou a criança não tem o dispositivo, não tem sinal de celular, internet boa, ele tem acesso a uma TV, né? Uma TV aberta. Então, a TV Cultura, que oferece ali um espaço para transmitir aí esse mesmo conteúdo. E isso desde a creche, né? Tem um aplicativo da creche, que são os aluninhos de 0 a 5 anos, né? Creche pré-escola, ensino fundamental 1, primeiro a quinto ano, fundamental 2, sexto a nono, e ensino médio. Além do EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos nos 2 segmentos, fundamental e médio. Perfeito, Pro, obrigado. Muito bem, então, alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer comentar? Vamos voltar. Então, aqui eu coloquei para vocês ciência e escola, para a gente realmente discutir agora qual seria essa ligação, né? Como que a gente pode juntar a ciência com a escola e qual a função da escola para passar ciência. Então, vocês aí, como estudantes de graduação, vocês estão aprendendo, né, bastante conteúdo relacionado às ciências biológicas. Tiveram ou ainda estão tendo noções de química e física, matemática, bioestatística, biofísica, bioquímica, e o maior leque que vocês têm aí é da biologia, né? Tanto a fisiologia humana, animal, vegetal, e tudo isso depois, vocês, quem for trabalhar na educação, vai aplicar esse conteúdo de uma certa forma para os estudantes de ensino fundamental, ensino médio ou até graduação. Então, qual seria a parceria escola e ciência? Vamos supor, o professor ele vai entrar e vai dar uma aula de, sei lá, de plantas, de botânica. Então, primeira coisa,
o ideal seria ele jogar o assunto para essa turma e falar, pessoal, hoje nós vamos discutir esse assunto. O que você conhece sobre plantas? Então, a coletânea de informações que o professor vai ter a partir dessa pergunta, ele já vai instigando a curiosidade desse aluno, e o que um responde, o outro responde, vai juntando como se fosse um quebra-cabeça. Às vezes aquele que sabia pouco começa a interessar um pouquinho mais e vai em busca desse conhecimento, ou seja, vai fazer ciência. Em relação a passar esse conteúdo, né, antigamente, né, século XIX, século XX, aquela pessoa que era o mestre, né, inclusive era até chamado de mestre, porque sabia tudo, falava e todo mundo obedecia, e ele avaliava ali, bom, eu perguntei isso, se ele responder igual eu falei, ok, se não, tá tudo errado, ele não sabe nada, e hoje a gente sabe que isso não pode mais acontecer, né? O aluno, ele tem um certo conhecimento, ele não é nada, ele não errou nada. Então, hoje, a escola e a aplicação da ciência tem que ser dessa forma, para instigar a curiosidade, para que ele busque. E quais seriam os meios para se fazer? Então, assim, quando eu trabalho com os alunos em sala de aula, eu gosto de fazer uma parte teórica e mão na massa, principalmente para os menores, alunos de ensino fundamental. Até porque, gente, quando você está dando aula para alunos de ensino fundamental e de ensino médio, a carga horária é diferente. Então, geralmente, para o ensino médio, é bastante conteúdo. Infelizmente, a gente tem um ensino médio ainda conteudista, e no fundamental você tem um pouco mais de tempo para trabalhar. Então, para o ensino fundamental, o ideal é você falar um geral da teoria. Então, eu quero falar sobre, sei lá, fotossíntese. Eu vou falar o que é, daquilo que ele consegue entender, obviamente, não vou usar aquilo que a gente aprende na faculdade, fotossíntese, para passar para um aluno de 6º ano, de 7º ano, que ele não vai entender. E aí vamos ver como que essa fotossíntese funciona. Vai plantar o feijãozinho no algodão? Pode ser. Vou colocar uma planta no claro, uma planta no escuro, para ver se funciona, se ela faz fotossíntese ou não, se ela cresce ou não. Ou então eu quero fazer uma observação das plantas no jardim. Então eu tenho que jogar para esse aluno alguma coisa que ele se interesse, e que ele busque, porque ciência, gente, como eu falei lá no começo, é conhecimento, e conhecimento ele é construído. Eu não posso jogar informação, isso não vai ajudar ele a construir o seu conhecimento. Então, eu vou dar as orientações e ele vai atrás e vai montar o seu próprio quebra-cabeça. Alguém tem algum comentário? Tem alguém que já trabalhou em escola, que já fez estágio, que já chegou a ministrar alguma aula e quer comentar? Ou em aulas de prática de ensino, não sei se vocês têm esse conteúdo, esse componente na graduação. Então, eu acho que é mais para o pessoal de licenciatura, mas aqui também deve ter pessoal de licenciatura, sim. Entendi. Lá na faculdade a gente faz bastante aula invertida. Certo. Que é justamente isso que você estava falando, de, por exemplo, o professor ele sugere um tema, né, que vai ser falado na aula, e a gente fala ou diz tudo que tem, que a gente sabe já, ou que a gente veio e conheceu do ensino médio, ensino infantil, ou de curiosidade, que a internet está aí para qualquer um, né? Sim. Hoje a gente tem acesso a tudo. E isso é muito legal, né? É legal o método que, por exemplo, para quem leciona para diversas áreas, por exemplo, infantil, médio, o meio termo, né, que é ali o final do Fundamental 2 e depois o médio, é que você tem que usar métodos diferentes, né? Porque no infantil, por exemplo, você usa um método mais prático. Prático, lúdico, que faz com que esse aluno tenha mais curiosidade, né? Exatamente. Aí já chega o ensino médio, que é um pessoal que provavelmente vai prestar prova, Enem, etc. Tem que ser uma coisa bem mais teórica, com um pouquinho de prática. Isso vai ter que ir mudando de acordo. Isso é muito fantástico, mas também é muito complexo para a pessoa que ensina, né? Sim. E isso que você falou em relação aos níveis, a gente percebe de uma semana para outra, de um mês para o outro, porque assim, nós somos seres mutáveis, certo? O ser humano,
ele se adapta a qualquer ambiente e ele vai mudando, obviamente ele tem que mudar, ele não é uma rocha ali parada. Então, a criança, se você fala para uma criança, vamos plantar essa sementinha, vai nascer uma planta, ela vai ficar deslumbrada. Agora, se você fizer a mesma coisa para um aluno de 14, 15 anos, ele vai olhar para sua cara e não vai falar nada, tipo, pensando, eu sei que vai nascer uma planta aí. Então, essa questão de linguagem e de como você atrair o seu aluno é muito importante. Então, claro, eu posso fazer a mesma atividade, dependendo do nível, mas eu tenho que saber como conversar com esse aluno. Porque um aluno de ensino médio não vai plantar o feijãozinho no algodão e vai ter o mesmo deslumbre que uma criança de 6 anos, uma criança de 6º ano. Né? Isso é fato. Então, o professor, para ele preparar e ele fazer com que esse aluno faça ciência, ele tem que saber com quem que ele está lidando, que público é o dele, primeira coisa. Né? E o importante, além de instigar essa curiosidade, é fazer o aluno botar a mão na massa. Né? Eu tenho certeza que vocês, como estudantes, preferem muito mais a aula ali no laboratório, pondo a mão na massa do negócio, do que o professor ficar falando 2, 3, 4 horas aquele mesmo assunto, que às vezes pode ser super simples, e ele está falando ali, você não está pegando, mas em 10 minutos, meia hora no laboratório, você fala, puxa, então é isso que ele estava querendo dizer. Sabe? Então, eu acho que a ciência, a biologia, né, principalmente, até porque a biologia, ela lida com a vida, né, com seres vivos, ela é um pouco mais, ela te deixa um pouco mais surpreso do que se você trabalhar, por exemplo, com a química ou com a física, porque na química ou na física as coisas parecem ser um pouco mais óbvias, na biologia não, cada ser vivo é um diferente. Então, até a sua amostragem para um experimento tem que ser maior, porque isso vai variar de organismo para organismo. Então, o despertar dessa curiosidade, a linguagem que a gente tem que ter para esse aluno, que mais? Não cair sempre na mesmice, como eu falei, você propõe o tema, que o Nicolas comentou também, da tal da aula invertida, isso é excelente, não deve ser aplicado só na ciência, né, deveria ser comum a qualquer um dos componentes curriculares da educação básica. Mas na ciência é mais fácil, né? Não sei se é porque a gente sabe mais dessa parte, a gente está mais inteirado a isso, mas a busca pela ciência fica um pouco mais fácil porque a gente vê ali na hora aquilo acontecer, né? É que nem essa ideia de, por exemplo, você plantar o feijão e nascer, né, o pezinho de feijão. Nós fizemos isso na graduação. Eu fiz isso na faculdade. Eu já fiz isso o semestre retrasado. Uhum. Minha professora de botânica explicou cotilédone, toda a formação do feijão, de qualquer planta, mas principalmente do feijão. Aí tem a folha, enfim, toda própria anatomia externa, isso, né? as fases. E foi uma aula de graduação, entendeu? Uhum. Poderia ser uma aula para o infantil, como pode ser uma aula para graduação. É muito legal isso. A questão é a linguagem, né? Como eu falei, a gente pode fazer um experimento de fotossíntese para o aluno de graduação, envolvendo todas aquelas fases, e para o aluno de ensino fundamental, por exemplo, 6º, 7º ano, ele não tem o cognitivo dele não vai conseguir assimilar tudo isso, mas ele entender como que funciona, muito, muito interessante. Eu vou contar aqui para vocês uma experiência que eu tive, porque eu adoro dar aula para 6º ano, né? Tem professor que se arrepia os cabelos para dar aula para essas crianças, porque eles saem no 5º ano, que eles são ensino fundamental 1, então eles estão numa fase de transição de etapa de escola, e eles chegam numa escola, geralmente uma escola muito maior, pequenos, eles choram, eles sentem medo, porque eles são crianças de 10, 11 anos. E eu gosto de fazer feira de ciências com esse tipo de aluno, porque, como eu falei para vocês, a criança, ela fica deslumbrada, e não tem nada mais gostoso do que você ver uma criança deslumbrada com uma coisinha que a gente acha que é simples, mas para ela muda o mundo dela. E aí eu fiz, 2019 foi o último ano que eu consegui fazer feira de ciências, né? E teve um grupinho de alguns alunos de 6º ano que ia falar justamente sobre crescimento de plantas na luz e no escuro. Então, a gente plantou o feijãozinho, um grupinho lá, uma amostra de 3, 4 plantinhas ficaram na janela tomando luz, e as outras ficaram dentro de uma caixa fechada, totalmente no escuro.
Claro que não tinha tanta interferência, né, a análise dos fatores externos não eram tão rigorosos, mas o importante era para que eles vissem se tinha ou não essa diferença. E na primeira vez, na hora que a gente plantou os feijões na terra, das 4 amostras, 4 não, 6, cada grupo, o grupo da luz e o grupo do escuro. Então, uma das 6 não cresceu e eles falaram, nosso experimento deu todo errado. Deu aquela decepção, porque eles queriam a plantinha crescendo para ver qual seria o resultado, mas é o que eu falei, a biologia, o ser vivo, cada um tem um jeito, ele tem o seu, como eu posso dizer, ele é individual, então não é porque eu tenho 6 copinhos com feijões que todos vão nascer iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor, não existe isso. E aí eu fiquei assim, eu falei, não, gente, não existe nada de errado, né, na ciência. Não deu certo, vamos fazer de novo. Até a gente ter algum resultado. Eu falei, outra, o que você espera não é aquilo, mas aquilo foi um resultado que você teve. Por que será que não nasceu? Você esqueceu de pôr água? Será que a semente estava com algum fungo? Será que contaminou com algum outro tipo de fungo e a planta não conseguiu crescer? Então, isso é uma coisa muito interessante quando você está dando aula, porque você não espera esse tipo de reação dos alunos. E aí, no final, e eles ficam pensando, bom, se a planta precisa de luz, eles ficam na ideia, essa aqui vai crescer horrores, né? Vai ficar uma planta linda, grande, e a que está no escuro não vai nem crescer. E quando eles percebem, no final de 2, 3 semanas, porque o feijão cresce rapidinho, que eles veem que a plantinha que ficou no claro tem, sei lá, depois de uma semana, 10 centímetros e umas folhas médias, e a que ficou no escuro tem praticamente o dobro do tamanho, é impressionante você ver a reação desse aluno. Porque eles esperavam justamente o oposto. Ah, se a planta precisa de luz, ela vai crescer. Ah, tá, mas por que a outra cresceu se ela estava no escuro? Eu falei, então, agora a gente vai ter que buscar por que ela não cresce, por que ela cresceu mais, por que essa folha tá pequena? Aí eles falam, nossa, mas ela nem cresceu e ficou branca, e a outra que estava na luz ficou verdinha, saudável. Eu falei, então, mas por quê? E aí eles ficam loucos e correm, eu falo, bom, pega aí o celular, pega o livro, vamos ver por que isso tá assim. Então, isso é bastante gratificante, na verdade, né? Peraí, gente, que eu vi É que tem um... legal, né, Pro? Você Sim, vê isso do aluno, e porque, assim, às vezes, que é o que a gente estava falando, que você falou no começo, tem aquela teoria de que a gente tem que levar a escola como no século passado ou retrasado, de o aluno ficar ali sentadinho e o professor mestre explicando lá na frente. Aí, por exemplo, às vezes, nem que seja da pessoa, mas mesmo a intuição de levar o que o professor fala, tudo na risca. sim. Então acontece que nem na biologia que a gente sabe que não é, as coisas não são sempre como a gente pensa que vai acontecer. Aí acontece alguma coisa inesperada, eles ficam curiosos, né? Isso que é Sim, legal. sim. E essa curiosidade, depois eles irem buscar, e depois o aluno, e eles foram mesmo em busca dessa informação, era um grupo de alunos que tinham, eram bastante ativos, na verdade, e aí, quer dizer, sexto ano todos eles são, mas eles eram um pouquinho mais do que a média padrão. E aí, rapidamente, eles já conseguiram entrar no Google, já olharam e falaram, puxa vida, então sem luz a planta cresce mais justamente para buscar a luz. E aí foi um show, né? Eles ficaram assim radiantes. E aí durante a feira de ciências, porque eu gosto de fazer na escola e abrir a escola, lógico, porque a escola, como eu falei, ela não é aquela caixa com 4 paredes fechada e ninguém tem acesso. Não, a escola tem que ser viva, a escola tem que ser aberta. Então eu converso, né, com a direção e eu falo, eu gostaria, né, de convidar as famílias para verem os trabalhos dos nossos alunos. E a escola ficava lotada de gente, não dava nem para andar no corredor, assim. E a satisfação de ver a carinha desse aluno de 10, 11 anos, explicando para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, para o irmão mais velho, uma coisa que ele fez, que ele produziu, que ele fez ciência, não tem como não se emocionar, né? Deixa eu ver que tem uma Ô, pessoa Pro, que eu fez. tô me apaixonando por licenciatura. A Olha, Luana mandou aqui, você consegue ver, Pro, que eu eu leia? consigo, ela Consegue? Então tá colocou bom. aqui. Como você lida com os diferentes níveis de aprendizagem dentro da sala de aula? Por exemplo, o aluno que pega o conteúdo rápido e aqueles que demoram um pouquinho mais. Bom,
Luana, como eu falei para vocês agora, na biologia a gente lida com ser vivo. E se eu planto 6 pezinhos de feijão, eu não tenho 6 iguais, né? Pode ser que um nem nasça, né? Como eu falei da experiência agora. O aluno, ele é um ser vivo igual a nós todos. E eu tenho 30 alunos da sala. Eu não posso trabalhar com esses 30 como sendo uma turma homogênea. Eu tenho uma turma completamente heterogênea. Eu tenho esse que você disse aí, que pega super rapidinho, né? Eu falei, fotossíntese, foto significa luz, ele já entendeu o processo inteiro, e tem aquele outro que não vai conseguir nem pronunciar a fotossíntese, vai levar um tempo a mais. O que eu vou ter que fazer? Esse que está indo melhor, a gente vai explicando, vai passando uma atividade aqui, uma atividade ali. Aquele que está mais dificuldade, chega um pouquinho perto, tenta explicar de uma outra forma, passa uma atividade diferenciada, principalmente em alunos que têm necessidades especiais, né? Ou, dependendo do nível do intelecto, se ele não consegue de jeito nenhum de todos os artifícios que a gente usa, aí precisa do encaminhamento para outros especialistas. Mas dentro de uma sala de aula, com os 30 ali, naquela movimentação toda, você tem que ter jogo de cintura e falar de um jeito, falar, eu percebi, e assim, a gente percebe pela carinha dos alunos, gente. É impressionante. Quando você começa a lecionar, você acha que é difícil. Mas depois de um tempo que a gente vai tendo um pouco mais de experiência, depois de 6 meses, depois que você começa a lecionar, você percebe pela carinha dele que é transparente. Esse aqui entendeu, mas aquele lá não. Então, você já, durante a explicação, você já muda o discurso, joga uma outra pergunta e traz esse aluno para ele participar. Esse aqui não pegou direito, mas ele entendeu uma parte. Tá, mas e aí? Vai puxando e o outro pode complementar. Porque, assim, na sala de aula, a gente não pode ficar como lá no século XIX, né? As 4 paredes, só o professor falando e pedindo para o aluno ficar quieto e ele só copiando, que isso não funciona, gente. Se funcionasse, isso teria ficado até hoje, mas o ser vivo muda, o ser humano muda, graças, né? Evolui e a gente tem que caminhar junto com isso, né, com essa evolução. Então, nesse caso, desses diferentes níveis, é o jogo de cintura, falar de um jeito, daquele jeito ele não entendeu, você fala de novo, de uma outra forma, chama aquele que já entendeu e vamos explicar para o amiguinho, faz grupo, porque na ciência a gente tem que trabalhar em conjunto, né, o cientista nunca trabalha sozinho. Né, e a sala de aula, quando você está trabalhando com eles, você está fazendo com que ele busque conhecimento, ele está fazendo ciência de uma certa forma, ele tem que estar em pares ali. Claro que existem outros fatores de indisciplina, de sala superlotada, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas se a gente pensar na questão troca, professor, aluno, ciência, escola, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Não sei se eu te respondi, Luana. Você respondeu, dá um ok aí. Beleza. Alguém quer mais comentar? Não? Então, aqui eu falei para vocês em relação, já fui falando aqui, né, ao ensino de ciências no ensino fundamental, que é dividido em duas etapas, primeiro a quinto ano, ensino fundamental 1, sexto a nono, fundamental 2. E aqui eu coloquei alguns exemplos de alunos fazendo ciência, né, de algumas formas. Então, o meio que tradicional, e vocês percebem que praticamente todos estão trabalhando em grupos, né, com exceção desses dois aqui. Mas a gente tem todas as formas de trabalhar na sala de aula, né, análise do microscópio, uma pesquisa, ou uma pré-pesquisa aqui, possivelmente, aqui, colocando a mão na massa. E na biologia, o ensino de biologia, de ciência, no ensino médio, segue o mesmo padrão, e como eu falei para vocês, o que muda para a gente é a linguagem, né? Eu falei para vocês a questão do feijãozinho, o Nicolas até comentou que passaram por isso na faculdade, de plantar o feijãozinho no algodão. A gente planta, mas aí a dinâmica da aula, o foco, ele vai ser diferenciado. E aqui também eu coloquei algumas imagens de alguns jovens, né, teoricamente, de ensino médio, com a mão na massa aí, fazendo a sua ciência, de uma certa forma. Agora, em relação ao ensino.
né, falei bastante coisa boa, agora vamos falar, será que o ensino hoje, ele é atrativo? Vocês podem colocar até as experiências de vocês, né, não precisa falar nome de professor chato que vocês devem ter na faculdade, porque quando eu estudava tinha bastante, viu? Tinha professoras que eu odiava, que eu falava, esse cara aqui não nasceu para ser professor, não sabe dar aula, estou aprendendo melhor, indo ali à biblioteca, olhando nos livros, procurando na internet. Então, o ensino de hoje, será que ele é atrativo? Eu estou falando por mim, a minha experiência de alguns anos lecionando, eu acho não, né? Quanto mais você faz o aluno participar, ele pôr a mão na massa, mais satisfeito ele vai estar, melhor ele aprende no nível dele, e no nível de absorver o conteúdo, né, de acordo com a sua maturidade, e mais ele deslancha, né, obviamente. Então, tem professores e tem professores, né, tem alguns, por exemplo, que gostam de ser aquele que fica parado lá na frente, se o aluno virar para o lado, ele já parte para a briga, ou então você está me desrespeitando, se o aluno fala alguma coisa, já acha que está interrompendo, mas assim, eu tive uma educação mais ou menos assim, quando eu ainda era criança, tá, mas eu via desde quando eu era criança que aquilo não fazia muito sentido para mim, então eu não gosto de fazer isso com os meus alunos, porque quando eu estou olhando para aquelas carinhas, eu fico lembrando, quando eu estava sentada ali, eu não gostava desse tipo de discurso, então eu não vou fazer com o meu aluno aquilo que eu não gosto. E, claro, depende do conteúdo, por exemplo, para ensino médio não dá para a gente abrir sempre um bate-papo, né, para a gente ficar sempre descontraído, até porque o aluno do ensino médio, ele já tem um outro objetivo. Ele já entra na primeira série meio perdido, né, porque ele acabou de sair do fundamental, ainda é meio criança, meio adolescente, até ele chegar na terceira série, a maioria quer ingressar na vida acadêmica, ou quer fazer um curso técnico, ou quer ingressar no mercado de trabalho muito rápido, então a dinâmica professor-aluno é um pouco diferenciada. Mas do ensino fundamental, a gente tem que pensar nessa questão do atrativo. Sempre você tem que pensar no seu aluno com a maturidade que ele tem. Isso eu acho que eu já falei várias vezes, está sendo meio repetitiva, né? Mas, peraí, tem gente falando aqui no chat. A Luana colocou, particularmente, foram os professores de ciências que fizeram amar essa área. Exatamente, Luana. Para mim também, viu? Sempre gostei dessa área, né? De pequenininha eu falava que eu queria ser médica. Ainda bem que eu não fui, porque eu tenho pavor de sangue, não gosto. Eu gosto mais da área ambiental, da biologia mesmo. Acho demais a parte humana, animal, mas a biologia botânica para mim, está no topo. E também os meus professores do ensino médio, professor de biologia que eu tinha, que ele desenhava maravilhosamente bem, e toda vez que eu tento desenhar, fazer alguma coisa, eu lembro dele. Ele realmente me fez despertar isso, né? Em relação... Ai, Nicolas, que lindo. Olha, quem me incentivou foi você. Pois é, Nicolas, eu lembro das nossas conversas no seu último ano, que você virou para mim e falou, realmente, eu vou fazer biologia, e eu sei que você vai ser um biólogo fantástico, tenho certeza disso. Até me perdi no que eu estava lendo. Henrique, tudo bom, Henrique? Ele pediu para eu falar do... gente, eu também tenho um canal do YouTube, né, ele pediu para eu falar do canal, vídeo do canal que tem ajudado em sala de aula, isso é verdade. Em 2018, eu tenho um canal no YouTube, até entrei com o perfil do canal aqui, não percebi, que eu realmente, eu tinha ideia de fazer, não sabia como, mas eu fui pressionada pelos meus alunos, gente, vocês acreditam? Eu tinha uma aluna, na época ela estava no 7º ano, numa escola particular que eu trabalhava, chama Laura, e ela vinha toda hora, falou, quando você vai fazer o seu canal no YouTube para ensinar a gente fazer mapa conceitual, para a gente estudar em casa, porque não dá, é muito conteúdo na sala, às vezes não dá tempo. Eu falava, calma, Laura, uma hora eu vou fazer. Aí teve uma hora que não deu mais, chegou outubro, ela me pressionou mesmo, e aí ela fez a cabeça de todos os colegas, eu falei, agora não tem mais para onde fugir. E aí eu peguei meu celular,
E eu falei, então vamos tentar, né? Fiz o meu primeiro vídeo, que é horrível, gente, não assistam, que é sobre briófitas, que era a época que eu ia dar prova de plantas para eles. Eu falei, tá, vou fazer, e passei. Então, hoje eu continuo com o meu canal, porque depois, com a experiência, a gente vai melhorando, né? Ainda tenho muito a melhorar, viu, gente? Não sou nada profissional, vídeo caseiro, vocês vão escutar, às vezes, cachorro latindo no final, moto passando, no fundo do vídeo, mas, assim, a minha ideia foi criar o canal por pressão dos alunos, tá vendo como a gente faz essa troca, né? Não existe mais o detentor, o principal, e o aluno ouve e obedece. Não, eu tive que escutar o meu aluno e, na humildade, eu falei, vamos ajudá-los. Porque quando você escuta do seu aluno, você tem alguma coisa que eu possa fazer melhor para me ajudar a estudar? Gente, vocês não têm noção da satisfação imensa que é você ouvir isso. Porque, infelizmente, nós temos também alunos que parece que não estão nem aí para nada, te ignoram, né? Eu estou falando só a parte boa, né? A parte ruim eu deixo para vocês, quando entrar no mercado de trabalho, perceber lá a parte ruim. Mas já dando um spoiler, tem aquele que não quer saber de nada e que você não pode focar só naquele. Então, vamos no bom. Se o bom falou que quer estudar, então vamos atrás para fazer de tudo para esse aluno. E aí, dei as caras. Eu tenho a Amanda, que está aqui também, presente na nossa reunião, que ela me ajuda na edição, no preparo aqui do vídeo, né, em casa, iluminação, câmera, fala, não, vai um pouquinho mais para a direita, você ficou muito de costa, fala muito baixo, então, é produtora, assim, né, diretora do vídeo. E aí, os alunos falaram que realmente ajudou, porque a devolutiva que eu tive foi da seguinte forma, nossa, você falou, a gente teve a aula aqui de, sei lá, sistema endócrino. Difícil sistema endócrino, né, gente? Sistema bastante nome, bastante informação, e tem o feedback, aquelas coisas, então não é uma coisa fácil. Aí eu chego em casa, assisto o seu vídeo e consigo absorver melhor esse assunto. Então, gente, isso também dá um incentivo para o aluno buscar a informação. Claro, eu ofereci já direto o meu vídeo, mas ele pode buscar no YouTube, tem milhares ali, né? E além da devolutiva dos alunos, gente, a gente acaba tendo a devolutiva das famílias. Muitos pais chegam para os professores, chegavam para mim agradecendo isso. Ah, meu filho só ficava na internet jogando, agora fica assistindo seu vídeo. Então, eu às vezes não sei nem como lidar com esses elogios, né, que a gente nunca sabe. Mas eu espero que ajude, né? O Nicolas está falando que são maravilhosos. Obrigada, Nicolas. Eu espero que ajude. E tem aluno de graduação também, que outro dia eu recebi e falou, nossa, vim aqui porque eu não sabia mais como é que funcionava o sistema nervoso. E era aluno de graduação. Tinha uma aluna também de enfermagem também, que já mandou alguns recadinhos, que estava tendo muita dificuldade, principalmente com o ensino remoto, e com a linguagem mais simples que eu usava para o canal, que ele é focado para alunos de ensino fundamental, revisão para ensino médio, que eu uso uma linguagem mais simples. Então, para quem está na graduação, para lembrar, né, é bem interessante. A Amanda já está colocando o relato dela aí, ó, se apaixona em cada aula gravada, que gravamos. De fato, quem está ministrando pode fazer a diferença, exatamente. Obrigada, gente. Então, mas voltando aqui, o ensino atrativo. Como a gente discutiu já desde o começo, não adianta professor falar e aluno obedece, escreve, se ele escrever errado, ele é burro. Não existe mais isso. Ele tem que ser atrativo dessa forma como a gente vem discutindo desde o começo. Jogar informação, jogar assim, né? Vamos passar colocar a pulguinha atrás da orelha, e agora você se vira para ir atrás, a gente vai descobrir junto. Tá? Nada é mais gostoso do que você descobrir, né? Pensa num bebezinho quando ele aprende a andar, ele fica radiante, né? Por quê? Porque aquilo é novo, e aquilo é legal. Então, toda descoberta, todo novo aprendizado, ele deixa a pessoa feliz, né? E o aluno é a mesma coisa. E aqui, gente, voltando, eu coloquei duas formas, né, de ensino que a gente costuma ter. Então, aqui é uma coisa mais tradicional, né? Eu tenho um desenho aqui de uma célula, não sei se essa aqui é professora ou é colega, mas o aluno ali observando, apontando
uma determinada organela. E aqui eu vejo duas alunas já meio que com a mão na massa, vendo como que funciona o esqueleto. Já que não consigo ver o real, ela tem um modelo aqui, e é uma forma também de aprendizado. E aqui, dessa forma também, nós temos aquele mais tradicional, que teoricamente não deveria mais existir, mas em alguns momentos ele funciona, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso está errado, que isso deveria ser abolido, não, jamais. Ele tem o seu valor ali, só que ele não deve ser a única forma de troca de experiências. Porque geralmente nesse método aqui, o professor, ó, em pé, ou seja, maior que todo mundo, então ele já se sente engrandecido, e os alunos sem olhar um para o outro, né? Tá olhando para a nuca um do outro. E aqui eu já vejo um trabalho em conjunto, ó, colocando mesmo a mão na massa para ver a pressão arterial dessa estudante aqui, se está tudo ok, se está compatível com os livros, porque ó, elas fizeram uma pesquisa própria para chegar ali, ó, fazendo experimento, para depois concluir. Sempre, né, gente? Tem que fazer a pesquisa inicial, né, uma introdução. Primeira coisa, o objetivo do que você quer. Você vai em busca das referências teóricas, uma introdução, põe a mão na massa, tem o resultado e conclui para tudo. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês pela presença. Espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser abrir a câmera ou o microfone para perguntar alguma coisa. Eu deixei o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato depois, o Instagram do canal e o código de barra também do canal, se vocês quiserem ter acesso depois, mas eu vi aqui que alguém liga de biologia já postou o link. Se vocês quiserem ver, né, conhecer o meu trabalho também no YouTube, dar alguma sugestão, alguma dica, é interessante. Só um minutinho, gente. Oi, Pro. Oi. Luana, Oi, eu abri o microfone com errado. A Luana agradeceu aí também. Ela está dizendo que adora a área de licenciatura, quem sabe mais para frente. Eu me formei, Luana, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Na época que eu estudei, eu tinha o bacharelado e a licenciatura juntas. Então, eu já saí com esses dois diplomas. Ai, obrigada. Perfeito, acho que nem tanto, mas eu fico feliz que você tenha gostado. Isso que você colocou é essencial, é importante gostar daquilo que faz. Qualquer coisa, né? E aí eu vou deixar para vocês uma reflexão, né? Uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente discutiu, né? Ensinar deve ser de uma forma tal que o que for oferecido será considerado um presente valioso e não um dever duro. É exatamente o que a gente tem que fazer dentro da sala de aula para os nossos aluninhos. Vocês vão perceber, quem for ingressar aí na licenciatura, for lecionar daqui a uns anos, vai perceber justamente isso, que quando você está ali em conjunto com essa molecadinha, jogando uma informação aleatória, falar, vamos atrás disso, aí ele sai correndo e vai atrás, e quando eles te dão essa devolutiva da descoberta da ciência, ele vai sentir que isso é um presente, que não foi uma coisa chata, que foi imposta, que teve que ir lá copiar 10 páginas do livro, fazer 50 exercícios achando que ele está aprendendo. Não, isso não existe mais, isso aí a gente vai deixar lá no século XIX, e hoje não, hoje o professor, ele oferece um presente para esse aluno. E quando eu digo para vocês que isso não é só uma frase, isso é real, é que eu percebo, por exemplo, alunos que foram meus de sexto ano, 5, 6 anos atrás, manda mensagem, ou quando a gente se encontrava na escola presencialmente, fala, nossa, nunca mais esqueci como que funciona a fotossíntese, eu nunca mais esqueci o que é erosão do solo, porque o meu amigo fez esse trabalho lá na Feira de Ciências. Então, gente, coloquem isso para a vida de vocês, que quando você leciona, você está oferecendo um presente para um ser humano, que lá na frente, de uma forma ou outra, você vai cruzar com ele, não tem jeito.
Se alguém tiver qualquer outra pergunta mais, pode colocar, pode abrir o microfone. Sintam-se à vontade. Se der tudo certo aí, depois que eu acabar o bacharel, eu vou fazer a licenciatura e aí eu vou já mandar uma mensagem para você. Professora, estágio, eu preciso, por favor. Muitos ex-alunos já foram na escola para falar do estágio. Eu recebo de braços abertos. Muito legal isso. A parte da licenciatura, gente, ela é muito bonita mesmo, né? Como a Luana disse, que adora, que é apaixonada. Eu também concordo com isso, é incrível. Ela tem a parte ruim, que é a remuneração, né? Não vamos esquecer disso. Mas ela é muito gratificante por outro lado. Então, não é justo a gente fazer isso como equilíbrio, tá? Eu recebo pouco aqui, mas eu ganho de felicidade aqui. Não, a gente tem que ganhar bem e ser feliz ao mesmo tempo. Mas, já que isso não é tão possível ainda, a gente ganha o suficiente, que a gente poderia ser um pouquinho mais, mas a gente fica feliz. Isso eu garanto para vocês. Muito bom, Pro. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas para finalizar, eu gostaria de agradecer muito, tanto como Nicolas, né, como seu ex-aluno, quanto o presidente da Liga. Então, a Liga Acadêmica de Biologia da São Judas, ela agradece a sua presença, o seu tempinho, o tempinho que você disponibilizou para a gente, que final de semestre a gente sabe que para quem é professor, para quem leciona é bem complicado, é um monte de coisa para fazer. Parece que tudo fica para o último minuto, né? É bem difícil. Para a gente é mais tranquilo, porque a gente já está acabando prova, entregando trabalho mas o professor está sempre cheio de coisa para fazer no final do semestre. Então, eu agradeço muito. Eu queria pedir para vocês entrarem no Insta também da Liga Acadêmica. Lá a gente posta direto sobre eventos, curiosidades. A newsletter, que é um jornalzinho que a gente produz de divulgação científica todo mês. Então lá a gente tem todas as publicações. Eu queria também pedir para vocês entrarem no canal da professora, do YouTube, Eu Adoro Ciência, né, Pro? Isso mesmo. youtube.com.br Eu Adoro Ciência. E o Instagram, que também é Eu Adoro Ciência, @EuAdoroCiência. Isso, coloquei na tela para os colegas. Tá. Já tá aí, já. Então, e essa palestra também vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube. Daí eu linko lá com o seu canal, tá bom, Pro? Legal, né? Que eu depois quero assistir. Tá ótimo, obrigado. E eu não sei se tem mais alguma questão a dizer ou a falar. Eu coloquei já o link de formulário de presença para vocês confirmarem a presença e receber o certificado em 48 horas. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Pro. Eu que agradeço. Eu espero que você venha mais. Eu vou chamar. Pode me convidar que eu apareço. Fiquei muito feliz, gostei aí da participação do pessoal. Agradeço o pessoal que está me parabenizando. Obrigada, gente. Não tem nem o que dizer. Estou à disposição. Pode mandar e-mail, pode mandar direct lá no Instagram. Pode se inscrever no meu canal, vou ficar feliz também. Tá? E muito obrigada mesmo pela participação de vocês nessa sexta-feira fria, né, chuvosa. Grande beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado, Pro.